Boa noite, bem-vindos a mais um estudo das leis morais. Nós estamos iniciando, nos preparando para iniciar o nosso estudo das leis morais, enquanto os nossos irmãos aqui vão chegando, aqueles que nos acompanham, e vamos fazer uma leitura breve de alguns trechos das leis morais, perguntas e respostas, como nós fazemos de costume, com alguns comentários. E assim a gente vai conhecendo um pouco do conteúdo da obra básica, da obra Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que contempla as leis morais. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei de sociedade. Vamos conversar sobre ela, como nós sempre fazemos, perguntas e respostas, conforme se encontra no livro dos Espíritos, na terceira parte, alguns comentários, alguns acréscimos que nós também colocamos, mediante as pesquisas que fazemos, os estudos, de forma a enriquecer um pouco mais o conteúdo. E assim o nosso chat fica aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer algum complemento, algo que queira dizer. É participativo o nosso trabalho de hoje. Então, nós vamos iniciar nosso estudo, o estudo das leis morais, hoje com a lei de sociedade, uma lei extremamente importante, né? Uma lei que se encontra nas questões 766 a 775 do Livro dos Espíritos. E essa lei, ela trata dessa necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio e laços de família. Então, já vamos adiantando o estudo. É com o comentário do João Nunes Maia na obra Filosofia Espírita de Miramês. Essa obra, são 20 volumes, em que o Miramês comenta sobre o Livro dos Espíritos. É uma obra bem interessante, de comentários, e a gente volta e meia vai lá pesquisar alguma coisa e encontra textos bem interessantes. Com relação à lei de sociedade, nós escolhemos esse onde Miramês nos diz que a vida social dos homens começa no lar e vai buscando outras expressões, até chegar aos conjuntos dos mundos habitados, às formações das galáxias e ao ninho cósmico, onde Deus comanda tudo em plena harmonia, onde todos e tudo se alimentam no seu amor, na luz de vida que parte do seu coração. Então, aqui o Miramês nos dá uma ideia do que é esse projeto divino da vida em sociedade, que a princípio começa no lar, num ambiente estreito de poucas pessoas, aonde se começam as expressões de carinho, de afeto, de amor, e aí vai se expandindo na sociedade, até chegar aos conjuntos dos mundos habitados e às formações das galáxias, ao ninho cósmico, quer dizer, no final, essa grande família universal, da qual todos nós fazemos parte. Então, começando essa questão do Livro dos Espíritos, tratando da necessidade da vida social, a pergunta é: a vida social está na natureza? Faz parte da nossa natureza a vida social? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Então, nós somos criados por Deus dentro desse grande projeto de um dia sermos essa família universal, mas para isso a gente precisa conviver nessa sociedade que a princípio começa no lar, aí se expande um pouco para o trabalho, para a escola, para a casa espírita, para a igreja, para o templo, em sociedade, e aí a gente vai expandindo os nossos laços, e para isso Deus nos colocou a palavra, que é o elemento que nós mais utilizamos nessas nossas relações, né? A nossa palavra, a capacidade de falar, de ter a gente se relacionar. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Quer dizer, é contrário à lei de Deus a gente se isolar completamente do mundo, de tudo, de todas as pessoas?
Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, não é da nossa natureza a gente viver isolado de tudo e de todos, não, de maneira nenhuma. Nós temos esse instinto que Deus nos deu de buscar a sociedade. A gente pode até perceber que, como é que nós somos. A gente adora estar em grupos, a gente adora estar participando de um movimento, de uma reunião de pessoas, de um estudo, de uma festa, seja lá de que for, a gente tem aquele instinto de buscar essa sociedade. Ele não gosta de ficar isolado. Bom, mesmo quando a gente vê uma turma ali, a gente já quer saber do que se trata, a gente já se aproxima. Então, já é o nosso instinto de buscar essa convivência. É um instinto que Deus nos deu já para que a gente busque sempre, sempre a convivência em sociedade. Porque senão, como é que a gente vai progredir? A gente só progride se auxiliando mutuamente, quer dizer, convivendo com o outro, ensinando, aprendendo, trocando relações, trocando entendimentos, e aí a gente evolui realmente. O homem procura a sociedade por instinto, por inteligência e pela própria intuição, pois é nela que ele evolui. Não tendo todos os dons desenvolvidos, a alma precisa de viver em relação com muitas das suas irmãs para se completar. É justamente isso. Nós não temos todas os conhecimentos, nós não temos toda a sabedoria, nós não temos tudo isso, a gente aprende muito convivendo com as outras pessoas. Então, a nossa alma, como ele diz, o nosso espírito, precisa de viver em relação com as outras almas, com as outras pessoas, para se completar. Então, por instinto ou por inteligência, que pela inteligência, o que é que a gente faz? A gente busca um meio, não, eu vou frequentar isso aqui, porque que eu vou aprender, eu vou buscar esse ambiente aqui, porque lá vai me propiciar uma oportunidade. Então, a gente vai por instinto, mas também vai por inteligência. E também pela própria intuição. E a gente, às vezes, tem aquela ideia de que se eu for participar de tal momento, se eu estiver em tal lugar, se for dessa forma ou de outra, com isso, a gente vai evoluindo, porque nós vamos vivendo essas trocas de relação, de conhecimento, de informação. E aí a gente vai se completando. A gente completa o outro e o outro nos completa. A alma que entra em completa reclusão deixa de aprender muitas lições, pois o egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes, tornando-a cativa de si mesma, paralisando muitas de suas faculdades espirituais. E é uma verdade, quando nos isolamos, basta que a gente fique um tempo sem participar de nada, quando a gente volta, aconteceu tanta coisa que a gente não tem noção. E a gente fica assim, mas eu não estou sabendo disso, como foi que isso aconteceu, o que foi que houve? É justamente isso. Quando a gente fica recluso, isolado, em completo isolamento, a gente deixa de aprender muitas lições. E por isso que o Miramês nos diz que o egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes e a torna cativa de si mesmo. E paralisa muitas faculdades espirituais, porque a gente deixa de aprender também com relação ao sentimento, com relação ao relacionamento, com relação à troca que existe. E com isso o nosso espírito também paralisa as suas faculdades. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Será que o homem procura só por ele mesmo ou tem aí um sentimento, alguma coisa mais providencial, de ordem mais geral, que o impulsiona a procurar a sociedade? Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, não isolados. É justamente nessa nossa vivência, nessa experiência do espírito, em que um detém um conhecimento, outro, nós não temos um conhecimento por igual. Não é porque a gente está vivenciando esse momento no planeta, não é porque a gente frequenta a mesma escola, a mesma faculdade, que a gente tem o mesmo nível de conhecimento do outro, não. A gente está ali vivenciando um processo de igualdade naquele momento, mas o que eu sei como espírito difere muito do que o outro sabe. Então, é justamente nesses momentos de convivência em sociedade, e não isolados, que a gente vai se completando.
E com isso a gente vai ficando mais enriquecido, as nossas faculdades mentais, morais, espirituais, todas juntas. E aí, tratando da vida de insulamento, que é o isolamento, a vida de isolamento em que alguém se isola por completo, e do voto de silêncio, que também é algo que ainda existe em nossa sociedade, embora acredito eu que já em fase de extinção. Nós temos a pergunta 769 que diz: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável do insulamento absoluto, desde que cause satisfação do homem? Então, se todos os gostos estão na natureza, de repente alguém pode gostar de viver isolado e por absoluto. O que há de condenável nisso? Então, que a criatura esteja satisfeita com isso. E aí os espíritos respondem que é uma satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece de isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Que gosto é esse que alguém pode desenvolver de se sentir bem vivendo completamente isolado do mundo? Não interagir com ninguém, de não auxiliar ninguém, também de não receber ajuda de ninguém. Com certeza, ou existe uma satisfação egoística, ou existe um desequilíbrio. Porque não é normal o ser humano ter esse tipo de comportamento. Ele desejar uma vida completamente isolada de tudo e de todos. E até, pelo menos nos dias de hoje, se torna isso impossível, porque a gente depende das pessoas para tudo. A criatura, ela não tem como se isolar. Uma hora ela tem que sair. Nem que seja para comprar o que comer, mas ela tem que sair. E se ela sai para comprar o que comer, ela tem que também estar em contato com as pessoas. Então, não há como. Tudo hoje se encadeia de forma a que a gente esteja em constante relação. Não há como a gente viver esse isolamento absoluto. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Uma pessoa isolada realmente é uma pessoa que se embrutece, que se enfraquece, porque ela não tem elementos de compreensão, de entendimento, ela não sabe. Quando a gente se isola por muito tempo, por necessidades, quando a gente, vamos dizer assim, uma criatura que hoje está isolada num presídio, essa criatura está completamente isolada da sociedade. Se ela não tiver aquele ambiente, algum instrumento que a atualize, quando ela sai, ela não sabe nem o que está acontecendo lá fora no mundo. Ela perdeu o contato com a sociedade, ela perdeu o contato com tudo, então ela não sabe de nada. Faltou esse contato. E isso, muitas vezes, faz com que a criatura ou se enfraqueça ou se embruteça. Porque entra num estado de revolta, de que ele não tem a igualdade do outro, que ele não sabe tanto quanto o outro, que ele não tem o que o outro tem. E é justamente esse estado que impede a criatura de progredir, isolar-se completamente. E que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Bem, essas criaturas se isolaram para não estar em contato com as coisas negativas do mundo. O que a gente deve pensar disso? Duplo egoísmo. E por que duplo egoísmo? Porque estão pensando só em si. Se eu me isolo só para não ter contato com as coisas perniciosas do mundo, eu já começo a dizer, eu sou melhor do que essas pessoas que estão aí no mundo. Eu não quero me misturar com elas. E é muito fácil a gente se isolar para não ter contato com as coisas ruins. Qual é o tipo de aprendizado que a gente recebe com isso? Nenhum. Então, é um egoísmo mesmo, duplo egoísmo, da criatura que se acha melhor, que quer o melhor para si, que não quer contribuir com o mundo, que não quer estar próximo das coisas negativas do mundo, porque não tem nada para dar. Ou não quer dar, tem. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que eu busco uma privação penosa? Sim, se essa pessoa se retirar
por uma necessidade, porque a expiação aqui já é uma situação que exige uma necessidade maior da criatura, às vezes uma dificuldade, um problema. E essa pessoa impondo-se àquele que eu busco uma privação penosa, quer dizer, existe aí algo que foi imposto a ela, que obriga que essa pessoa tenha essa privação por um motivo de expiação. O que dizer desse retraimento? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, se a criatura acha que não, eu vou me isolar para não praticar o mal com ninguém, eu vou sair para não prejudicar ninguém, por que não ficar? Por que não tentar fazer o bem? Por que não auxiliar? Porque fazer o bem, como ele diz, tem maior soma do que fazer o mal. E a melhor expiação, quer dizer, a melhor forma de aprender. Evita o mal, aquele que por tal motivo se insula e cai no outro. Porque a pessoa se isola para não cometer o mal, mas o que é que ela aprende? Nada. Então, ela pode estar propensa a cometer o mal, até naquele ambiente que ela está, ou em qualquer outro, e ela já está cometendo mal contra ela mesma, que está se impedindo, tirando a oportunidade de aprendizado, de melhoria e de crescimento. E com isso, ela esquece a lei de amor e de caridade, que é a lei que nos coloca frente a frente, em sociedade, com os problemas, com as necessidades, para a gente exercitar esse amor, exercitar essa caridade, e com isso a gente tem uma boa convivência, uma boa harmonia em sociedade. E que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Então, já é alguém que sai daquela convivência, daquele mundo social que ele vive, e vai buscar um outro local, um pouco mais isolado, onde ele vai estar ali, pela necessidade de socorrer as pessoas necessitadas. Então, a pergunta aí já tem um outro cunho de entendimento. Esses se elevam, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem um bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, eles se elevam, rebaixando-se, por quê? Porque são pessoas que poderiam estar numa vida social intensa, movimentada, onde eles se destacassem, no entanto, eles se rebaixam no sentido de, humildemente, eles se colocar em condições de auxílio. Então, o que ele faz? Ele se afasta, muitas vezes, daquele mundo que lhe propicia tudo isso e vai em busca de lugares onde, muitas vezes, vai passar por necessidades, não vai ter todo o conforto que a sua condição lhe proporciona, mas vai estar ali porque ele quer realizar o bem em função de uma comunidade, como a gente vê aí muitos dos nossos irmãos que saem por aí, nós temos aí Médicos Sem Fronteiras, temos uma série de organizações em que muitas criaturas se engajam e muitas vezes largam família, ambiente de conforto e tudo, e vai lá em busca da dor do outro, vai exercer um trabalho de auxílio aos seus irmãos. Então, isso, com certeza, eles têm um mérito duplo, porque eles estão se colocando acima dos bens materiais e fazendo bem aos seus irmãos. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Aqueles que se retiram porque o trabalho exige que eles se isolem um pouco para realizar esse trabalho. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então, não é que a pessoa esteja com egoísmo se isolando, ele precisa se isolar um pouco para poder realizar aquela tarefa, para poder realizar aquele trabalho. Então, isso não é um retraimento absoluto, de maneira nenhuma. Ele apenas está um pouco afastado da sociedade para realizar o seu trabalho. E aí o Miramês nos diz, há muita diferença entre os que fogem do mundo para beneficiar a humanidade e os que entram em reclusão por motivos que o egoísmo inspira. Claro que existe muita diferença. Os primeiros, ou seja, os que fogem do mundo para beneficiar a humanidade,
São homens bem-intencionados que descem, muitas vezes, de altos postos já alcançados para se misturarem com os sofredores, com os famintos, os nus e os encarcerados. Já no caso dos segundos, que são esses que entram em reclusão por motivo que o egoísmo inspira, para não se envolver com a necessidade, com a dificuldade, com o problema, o amor próprio entra em evidência, mostrando o que a pessoa é na escala da vida. Então, é uma diferença muito grande. Alguém se isolar do mundo para servir e alguém se isolar do mundo por motivo egoísta, para não estar em contato com a necessidade, com o mal, com a dificuldade, para não servir, para não ser servido, para não ter contato. Os que fogem do mundo por instantes, para buscar conforto em favor dos que sofrem, têm duplo mérito. Não ficam na ilusão, ao tempo em que colhem recursos para que a caridade se expresse pelos processos do amor. Os que fogem das extravagâncias da sociedade não estão em recolhimento absoluto. Eles se afastam dos grupos e gastam seu precioso tempo no bem dos que realmente precisam de ajuda. Quer dizer, não é um afastamento, não é um isolamento da sociedade, eles estão direcionando o tempo deles. Então, ao invés de estarem naquela ilusão de conforto, de luxo, de vaidade, disso e daquilo, eles pegam esses recursos e aplicam na caridade, pelos processos do amor. Fogem das extravagâncias da sociedade, muitos deles vão para ambientes onde não tem um conforto, na dormida, uma boa alimentação, um bom meio de locomoção, mas ali está a necessidade, gritante, por sinal. Então, eles se sentem bem estarem ali auxiliando. E, de forma nenhuma, eles acham que estão perdendo nada com isso. E que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Nós sabemos que existiram e ainda existem seitas em que as pessoas que fazem esse voto, elas entram nessa condição de silêncio absoluto dentro do ambiente em que se encontram. Então, mesmo que estejam ali reunidos um grupo, mas o silêncio prevalece e não existe essa troca, essa conversa, essa interação. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que ele otorgou. Então, se fosse para a gente ver nesse silêncio absoluto, Deus não teria dado para nenhum de nós a palavra, a condição de fala, de se comunicar. Se ele concedeu, é porque é um excelente instrumento de progresso para a criatura. Então, não é o uso que é condenável, e sim o abuso de tudo. A palavra, ela precisa ser colocada de uma forma que engrandeça. Quando nós abusamos da palavra para perverter as criaturas, para enganar, para isso, para aquilo, aí sim nós estamos tendo um abuso. Mas, se nós estamos com essa capacidade de fala, é porque Deus quer que a gente tenha essa capacidade de expressão. Então, com certeza, se a gente analisar dessa forma, a gente vai entender que não há motivo para um voto de silêncio. Esse voto de silêncio faz quem é mudo. Não tem como falar, não tem como se expressar. Mas uma criatura que tem as suas faculdades normais, para que o voto de silêncio? Não falar de maneira nenhuma, porque calar essa condição, essa capacidade que Deus nos deu. O silêncio comedido, por necessidade do aprendizado, é nobre. O absoluto, entretanto, é erro gravíssimo que faz esconder esse dom maravilhoso que pode servir, ajudando a muitos que sofrem, padecendo os processos de despertamento da alma. Agora, eu fico pensando como é que estar num ambiente onde ninguém fala, tendo a capacidade de falar. Quando nós temos tantas necessidades de nos comunicar, através da fala de auxiliar o outro, do outro nos auxiliar com a sua fala. E como é que a gente consegue? Como é que um ambiente consegue que as criaturas se mantenham nessa condição? Então, é um erro gravíssimo. E para que esconder
esse dom que Deus nos deu. As seitas que estabeleceram o voto de silêncio no passado não o fizeram visando ao mal para seus profetantes, mas para fazer calar o mal que eles poderiam fazer uns aos outros. Foi a procura dos meios de educação que vem com o tempo alcançando melhor progresso. Hoje não há mais lugar para esse exercício primitivo. Então, veja bem, o Miramês nos diz aqui que, na verdade, esse voto de silêncio surgiu no passado, foi com o intuito de fazer calar o mal que um poderia fazer ao outro. Então, essas criaturas que estavam juntas estavam causando tanto mal um ao outro que se foi criado esse voto de silêncio. Como quem diz, não, agora ninguém mais fala. Todo mundo em silêncio. Como se isso fosse um meio de educação. Só que com o tempo, isso vai deixando de existir. Né? Não, é como se fosse um exercício primitivo, embora ainda exista. Então, para evitar a conversação, muitas ordens cistercienses, dominicanos, carmelitas descalços criaram um conjunto de sinais que permitem uma comunicação limitada entre os membros para situações inevitáveis. Mas nas ordens atuais, os membros podem falar na medida da realização de suas obrigações. Então, veja bem, eu tenho uma condição de falar, eu tenho a capacidade de me expressar, não posso fazer uso. E aí eu crio um conjunto de sinais para permitir uma comunicação bem limitada para algumas necessidades extremas. E aí a gente começa a perceber qual é o sentido de tudo isso. Eu calo a capacidade que eu tenho de expressão, que é grandiosa, e crio um conjunto de sinais limitados para ter uma comunicação mínima entre as criaturas. Então, hoje, nessas instituições, já existe a possibilidade dos membros falarem na medida que estão realizando suas obrigações. Então, é como se já começassem a liberar a fala para que as criaturas começassem a se comunicar. Entretanto, o silêncio é útil, pois do silêncio pôs em prática o recolhimento. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações com atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, é bom, de vez em quando, o silêncio, para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente, ali no recolhimento, se acalmar, fazer as nossas preces. Mas voto de silêncio total, imagina. Eu lembro que a gente, às vezes, faz alguma brincadeira com crianças e diz que quem falar primeiro vai pagar uma prenda. E sempre tem alguém que fala primeiro, porque não suporta ficar calado. E como que alguém pode suportar viver em silêncio a vida inteira, ter essa capacidade de falar? Porque a gente sabe que se a gente não fala pela boca, a mente está falando ali a todo instante, o pensamento está ali recorrente. Então, como é que a gente consegue calar? Como é que a gente não consegue se expressar? Não consegue dizer um ai, não consegue... É algo assim que foge ao nosso entendimento. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. É só isso que faz, privar o homem das relações sociais. E aí, com isso, ele fica sem poder fazer o bem que ele poderia fazer. E aí, o último item dessa lei que trata dos laços de família. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, os animais, eles têm um direcionamento diferente do ser humano. Eles não têm a vida moral.
Então, aquelas mãezinhas, elas têm a função apenas de dar a vida, de cuidar até um certo tempo, e esse instinto de conservação que existe entre eles, dá para perceber quando que aqueles seres não precisam mais dela como mãe. Então, a partir daquele momento, ela está liberada, eles também, para seguir seu rumo, sua vida, e aí ela vai se ocupar daqueles outros que virão. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Ora, mas porque o animal abandona a sua cria quando chega a certa idade, algumas pessoas estranham, mas essa questão de se cuidar de família, isso é só questão mesmo de costume social. Se a gente não tivesse esse costume, a gente agiria tal e qual o animal. Chegava um certo tempo, cada um seguia seu rumo e não existia nenhum laço a ligar. E aí, o que a gente tem a pensar a esse respeito? E aí os espíritos responderam: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se. Então é diferente, o ser humano do animal é diferente, não dá para comparar. O homem, ele foi criado para evoluir, para progredir, para se intelectualizar, para moralmente também crescer. Já os animais não têm essa condição, difere totalmente. Então, esses laços sociais da família, eles precisam se apertar cada vez mais, eles precisam, sim, se fortalecer, porque nós estamos caminhando, como disse o nosso irmão Miramês no início, para estruturar essa família universal. Então, sem esse aprendizado do lar, a gente não consegue avançar muito nesse quesito. Então, é dentro do lar que a gente estrutura o aprendizado do amor, da relação, do respeito e tudo mais, para ir se expandindo esses laços e crescendo, e daqui a um tempo a gente realmente formar essa família universal. A gente leva esse amor para outros planetas, para outros mundos, para o universo inteiro. Então, nós estamos aqui concluindo esta lei que nos traz esses aprendizados de que a gente precisa entender que o animal é tão diferente que ele não tem uma vida religiosa, política, social como o ser humano. Então, depende da evolução do ser humano tudo isso. Esse é o progresso que nós já conquistamos até agora. Essa condição religiosa, política, social, e tudo isso a gente aprendeu nesse agregado de família. Então, os animais, eles são diferentes. Eles criam seus filhotes, chegam a certo tempo, cada um segue seu rumo, mas na nossa sociedade, nós temos uma trajetória bem diferente. E nós estamos aqui com alguns amigos conosco, lembrando que a gente reserva um momento para o caso de algum comentário, de algum complemento que as pessoas queiram fazer. Nós temos aqui a Elis Patrícia, que está nos dizendo: a leitura do livro é muito importante para mim, ensina muito para os leitores. Então, o Livro dos Espíritos, ela complementa. E também nos diz que é um canal novo para ela. Que bom, Elis, um prazer. A Luane também está conosco. E assim nós estamos concluindo o estudo dessa lei de sociedade, uma lei muito interessante para a gente compreender, para a gente entender. E fica o convite para que você continue nos acompanhando, para que a gente chegue ao término dessas leis com entendimento,
de como que o universo se rege por leis divinas, que Deus está no comando de tudo, de todas as coisas, que existe uma ordenação maior nas nossas vidas. Nós não estamos por acaso aqui vivenciando essas experiências. Nós temos, sim, imensas responsabilidades, muitos compromissos a realizar, e muitas vezes a gente se perde, porque a gente acha que está fazendo a coisa certa e não. Mas existe, como nós estamos tentando trazer essas orientações, ordenações divinas, trazidas pelos Espíritos, que nos orientam com essas leis. Muita coisa que a gente desconhecia, e que essas leis vão revelando, que a gente achava até que, poxa, eu não sabia que isso era tão importante, eu não sabia que para Deus isso era importante. Tudo é importante para Deus. E tudo que está nas nossas vidas tem um direcionamento, vem de Deus, existe uma ordenação. Então é bom a gente saber, é bom a gente seguir, não só as leis humanas, mas também as leis divinas, porque todas elas são muito importantes. Então, uma boa noite a todos, prazer enorme para os amigos que aqui se encontram. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira, às 18 horas, nós estaremos aqui dando continuidade ao estudo das leis morais. Uma boa noite a todos, muita paz.